Olá, pessoal. Para terminar e finalizar, então, o assunto de leucemias, a gente estava falando na aula passada a respeito do mieloma múltiplo, né? Que, apesar de ser raro, ele pode acontecer e de origem de linfócito B e plasmócito. E eu estava falando na aula passada que ele, como ele é de linfócito B e plasmócito, e essas células são produtoras de proteínas, especialmente as imunoglobulinas, nós vamos ter uma superprodução dessas proteínas, levando a uma síndrome da hiperviscosidade sanguínea, porque principalmente, né, através de eletroforese, um dos exames para saber se é mieloma múltiplo é fazer a eletroforese de proteína, onde a gente vai ter um pico de gama-globulina, isso é clássico de mieloma, e esse pico de proteínas, devido ao peso molecular dessas proteínas, eu vou ter um aumento na viscosidade do sangue, fazendo com que esse sangue fique mais difícil de circular no corpo do animal, gerando alterações circulatórias, como a presença de trombos, porque a gente estudou na patologia 1 que o trombo ele se forma devido à alteração do fluxo sanguíneo, dificultando a vascularização cerebral, então o animal pode ter sintomas neurológicos, como convulsões, e alterações circulatórias no coração e principalmente no rim, porque as proteínas aumentadas no sangue vão levar a lesões no glomérulo, né, que é o filtro, e lesões renais agudas, ok? E o diagnóstico, então, aqui eu trouxe duas fotos, uma da Thaís e outra da Clara, onde mostra, primeiro, a grande quantidade de plasmócito, então eu vou ter uma hipercelularidade. O plasmócito não é uma célula que está em grande quantidade, só ele, né? Num processo inflamatório, numa punção de medula, a gente nunca vai ter uma quantidade grande só de plasmócito. A gente vai ter um plasmócito ou outro prevalecendo outro tipo de leucócito. Então, a primeira é a quantidade, né, de plasmócitos. E segundo, porque eles estão atípicos. Então, aqui é uma punção de medula, onde a gente vê, né, bastonete, a gente vê até um segmentado aqui, mas grande quantidade de plasmócitos e estão atípicos. Por quê? A gente viu no vídeo passado que os plasmócitos eles têm núcleo excêntrico, o citoplasma ovalado e abundante, com uma área esbranquiçada. Então, isso é plasmócito. Porém, eu tenho um plasmócito grande aqui, um pequenininho, um médio, né? Um outro maiorzão. Desculpa, esse é o grande, esse é o médio e esse é o pequeno. Então, tem tamanho de células diferentes que não observam um padrão, e isso é característico de atipia, certo? A segunda característica é o nucleolo, né, que aqui está corado de maneira diferente, aqui também, dois pontinhos dentro do núcleo, e a cromatina grosseira, que é esses pontos brancos, são esses pontos branquinhos dentro do núcleo, ok? Caracterizando, então, uma neoplasia de origem plasmocítica. Aqui também, a foto da Clara, eu vou ter um plasmócito pequenininho, do lado dele um maiorzão, aqui também um grande e aqui um médio, né? Então, tem tamanhos de células diferentes, o primeiro achado. O segundo achado, olha o tamanho desses aqui que eu só vi agora. O segundo achado, além do tamanho, é a cromatina grosseira, esses pontos branquinhos dentro do núcleo. O terceiro, o nucleolo evidente, tá vendo? E então, caracterizando uma neoplasia de plasmócito, como estão dentro da medula, a gente dá o diagnóstico de mieloma múltiplo. Então, mais uma vez, o diagnóstico se dá por punção medular e também se faz o exame de sangue, porque esses plasmócitos podem ganhar circulação sanguínea, o que não é natural, tá? Não existem plasmócitos na circulação sanguínea. O plasmócito é uma célula típica de tecido linfóide ou de tecidos, né? Então, eles não estão na corrente sanguínea. Se você fizer o hemograma e encontrar, já é sugestivo. Se eles estiverem atípico, é uma forma de diagnóstico. E eles podem também penetrar no tecido, formando uma massa tumoral nesse tecido, ou sair do osso, né, e também formar esse tecido. Como é o caso desse relato de caso aqui, né, vocês desculpem, mas esqueci de colocar a autora, tá? Mas foi um artigo científico publicando um relato de caso de um plasmocitoma. E aí, um achado muito interessante
é um diagnóstico radiológico com lesões osteolíticas, tá? Então, aqui é a mesma pata, né, do animal. Na avaliação radiográfica, a gente encontra, né, acentuado aumento de volume de partes moles, ok? E lesões osteolíticas, né, lise óssea, fragmentação óssea, e a gente tem que ter o cuidado para não confundir isso com osteosarcoma. Osteosarcoma vai ser a nossa próxima aula, que é uma neoplasia de tecido ósseo, né, que também dá lise óssea, formações osteolíticas importantes, e aí a gente tem que tomar cuidado, que existe uma diferença da imagem, né, que o osteosarcoma é em bomba, mas na aula que vem a gente vai ver isso. E na citologia, a gente encontra plasmócitos atípicos em grande quantidade, coisa que a gente não encontra no osteosarcoma, certo? Sim, e no caso do osteosarcoma, a gente vai ter, além da lise, a gente vai ter proliferação também, né? Aqui, um outro artigo que publicou também, de mieloma múltiplo em um cão, né? Observando, então, rádio e una de membro torácico esquerdo, evidenciando reação periosteal intensa, lise óssea na região distal com aumento de volume. Então, tem aqui aumento de volume, né? Lise óssea, a gente vê que está com a radiopacidade diminuída, né? Então, a gente tem a cortical bem mais fina aqui, e as alterações radiográficas do mieloma múltiplo são bastante sugestivas. Quando a gente auxilia isso, a punção medular e a citologia aspirativa, e encontra plasmócitos atípicos, então a gente fecha o diagnóstico, né, do mieloma múltiplo. Tratamento do mieloma. Né? Primeiro, a gente tem que controlar as dores ósseas. Se esse animal tiver lise óssea, reação periosteal, né, que são bastante doloridas, e como ele vai invadir as células da medula óssea, a gente pode ter também, assim como acontece nas leucemias que eu já tinha dito, a pancitopenia, que significa diminuição de todas as linhagens, de todas as células do sangue, leucócitos, plaquetas e hemácias. Então, o animal vai ter anemia arregenerativa, trombocitopenia com distúrbio de coagulação e leucopenia com probabilidades de infecções oportunistas secundárias com febre, né? E aquilo tudo que a gente já comentou, que é igual para as outras leucemias, tá? Com relação à quimioterapia, eu tenho duas alternativas, uma de eleição, que é o melfalano. Isso aqui eu nunca vi as pessoas usarem, não tenho muita experiência, mas ele é utilizado, né? Porque o mieloma múltiplo ele é raro de acontecer, então a gente não tem tanta experiência, eu pelo menos não tenho, associado sempre à prednisona uma vez ao dia, tá? Uma alternativa a esse tratamento é a ciclofosfamida e o corambucil. Bom, e agora a gente passa pelo outro grupo, mas eu só vou citar quais são, eu vou citar as características gerais das neoplasias mieloproliferativas, tá? As conhecidas como DNP. Cuidado para não confundir isso. Se eu estou falando de doenças mieloproliferativas, eu não estou falando da medula toda. Por exemplo, mielograma significa um exame da medula. Agora, aqui não significa a medula toda. Mielo significa a origem não linfóide, a origem mieloide. Tá bom? Então, cuidado para não confundir isso. Se você falar doenças mieloproliferativas, você está excluindo as linfóides, da linhagem linfóide, que é linfócito B, linfócito T e plasmócito, como a gente acabou de ver. Ok? Então, quando eu falo mieloproliferativos, corresponde a todas as displasias, as alterações neoplásicas, não neoplásicas, da linhagem mieloide, que tem como origem células troncos hematopoéticas, certo? Ela é 10 vezes menos frequentes que as linfoproliferativas, linfoma, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crônica, né? Então ela é 10 vezes menor, baixa ocorrência em cães, porém em gatos ela é 15 vezes maior
nos gatos. Tá? Então, o gato é importante a gente analisar essas leucemias da linhagem mieloide. Não existe predisposição racial, de idade ou de sexo. A classificação pode ser em duas, de acordo com a diferenciação celular ou de acordo com a linhagem celular, né? Então, as doenças de acordo com a diferenciação celular pode ser aguda ou leucemia não linfocitária aguda, né, que é mais grave, que é mais invasiva, mais alta taxa de mitose, pior prognóstico. E a doença mieloproliferativa crônica, que é bem diferenciada e, por isso, benigna. Benigna não, são todas malignas, mas ela é menos agressiva, com índice mitótico menor e com prognóstico melhor por causa disso. Certo? Então, essa classificação de diferenciação celular, né, ela é igual, né, em relação à aguda e à crônica para a de origem linfocitoide, tá certo? Entretanto, como nós vimos lá naquela tabela de linhagem, lembra? Primeiro divide as células multipotentes, né, aí divide em duas, da linhagem linfóide e da linhagem mieloide. Na linhagem mieloide, vai produzir todas as células do sangue, com exceção dos linfócitos B, T e plasmócitos. Então, eu vou ter a classificação das doenças mieloproliferativas a depender de qual célula foi afetada. Se ele afetou o eritoblasto, que é o precursor da hemácia, do eritrócito, é chamado de doença mieloproliferativa eritróide. Se afetou os granulócitos, que vão dar origem a quem? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, eu tenho, então, uma doença mieloproliferativa granulocítica. No caso, se afetou os monócitos, eu vou ter as doenças mieloproliferativas monocíticas, e no caso do megacariócito, eu vou ter, né, a megacariocítica ou estromal, quando afeta a célula precursora de plaquetas, tá certo? Então, essa é a classificação, e aí eu vou ter, então, o que caracteriza é a presença de células mieloides no sangue periférico. Eu esqueci de fazer um traço aqui, porque isso aqui a gente estuda lá em patologia clínica, quando a gente vai estudar desvio esquerda e desvio direita por leucocitose. Lembra disso? Neutrofilia, desculpa. Então, o que é o normal? No sangue periférico, eu encontrar células maduras. Quem são as células maduras? Os chamados segmentados, os neutrófilos. Ele tem esse nome porque o núcleo dele é dividido, segmentado. Então, essas células aqui são células maduras, segmentadas, e por isso são encontradas no sangue, porque já estão maduras, então estão aptas a exercer o seu papel, né, de defesa. Daqui para lá, eu tenho células jovens. A única exceção dessas células jovens que pode aparecer no sangue é o bastonete. Por quê? O bastonete é uma célula jovem que ela é precursora do segmentado, porque o núcleo dela já está quase entrando em divisão. Então, nos casos de infecção, principalmente bacteriana aguda e grave, aumenta-se a produção dessas células, fazendo com que o bastonete também ganhe circulação sanguínea. Então, eu encontrar bastonete na circulação sanguínea é normal nos casos de infecção aguda, principalmente bacteriana, né? Só que encontrar eles não é normal. Eu estou falando, é normal em caso de infecção, mas infecção não é normal, então não é normal. Mas é possível. Não é normal, mas é possível encontrar infecções bacterianas agudas. Ok. Agora, daqui para trás, eu só vou encontrar essas células aqui no sangue periférico em casos de leucemia ou de doenças, mieloproliferativas, tá? Quem são elas? São os mieloides, tá? Os mieloides. Quem são os mieloides? São os precursores dos granulócitos. Aqui eu coloquei só o segmentado, tá? Então, qual é a característica? Eu tenho o metamielócito, o mielócito, o promielócito, o mieloblasto. Essas células, vocês estão reparando que elas vão aumentando de tamanho, na verdade vão diminuindo, mas as células jovens,
Lembra que eu falei que as células jovens, elas são maiores de tamanho? Então, se você encontrar no sangue periférico, essas células jovens, né, que eram para estar na medula óssea, que são células precursoras das células maduras, isso é um sinal de doença mieloproliferativa, tá? Então, eu vou fazer um hemograma. Tudo parte do hemograma, né, gente? Que é o exame mais fácil, coleta sangue para avaliar o perfil vermelho, branco e plaqueta, aquela coisa toda, que é a rotina. Só que quando a gente vai olhar o exame e tem metamielócito, mielócito, promielócito ou mieloblasto, quanto mais jovem for essa célula, mais preocupante vai ser o resultado do meu exame, porque eu estou num quadro, né, de altíssima produção de células jovens que não era para estar na circulação periférica, no sangue. Essas células são exclusivas de medula óssea. Tá? Como é que eu fecho o diagnóstico de uma doença mieloproliferativa? Então, eu vou fazer, novamente, a punção de medula. Na punção de medula, eu vou encontrar essas células. Sim, Gi, mas essas células não estão normalmente na punção de medula? Sim. Mas no caso de doença mieloproliferativa, eu vou encontrar atipia. Eu vou encontrar mieloides atípicos. Eu vou encontrar essas células aqui neoplásicas, com características neoplásicas, figuras de mitose, binucleação, pleomorfismo, cromatina grosseira, nucleolo evidente, etc. Né? Dentro lá da medula. Por isso, pessoal, que não existe dar diagnóstico de leucemia ou de doenças mieloproliferativas sem a punção medular, que é o exame básico. Né? O que é característico dessas doenças é que eu tenho uma quantidade muito grande dessas células jovens, chamadas de blastos, principalmente o mieloblasto, né? Caracterizando mais do que 30%, né? Maior ou igual a 30% mínimo de células desse tipo. E aqui os mielócitos na lâmina, né? Porque o slide anterior era um desenho. Aqui na lâmina, ó, o mieloblasto, os mielócitos, né? Neoplásicos, a cromatina toda fragmentada, grosseira, nucleolo evidente, né? Aqui também é a mesma coisa, tá? Então, e olha aqui, um linfócito do lado dele, e olha o tamanho. Aqui é uma célula madura, um neutrófilo segmentado. E aqui é uma célula jovem. Olha que interessante o tamanho, a proporção. Isso aqui foi encontrado no sangue periférico, né? Porque eu tenho células maduras, então é sangue periférico. Olha o tamanho dessa célula comparado a uma célula madura, certo? Então elas são bem maiores e quando elas exibem atipia, eu estou num quadro de neoplasia dessa origem, ok? Aqui, então, é só uma classificação dessas doenças mieloproliferativas, né, as suas subdivisões, de acordo com a linhagem que ela foi afetada. Então, vocês lembram que a parte aguda afeta as células da medula, as células jovens. Então, eu vou ter leucemia indiferenciada aguda, leucemia promielocítica, quem pegou aqui? O promielócito aguda, eritroleucemia, que pega o eritroblasto, tá? Aí muita gente confunde isso aqui, viu, gente? Eritroleucemia, pensa que é de eritrócito. Eritrócito não tem núcleo, tá? Então, não é de eritrócito, é de eritroblasto, que é a célula jovem. Por serem agudas e de célula jovem, eles são mais agressivos. Leucemia mieloide aguda, mieloblasto, leucemia mielomonocítica aguda, leucemia megacarioblastica, megacariócito, leucemia monoblástica aguda, tá? Então, essas aqui são as classificações para vocês verem a quantidade, né? Cada linhagem celular pode ter uma neoplasia diferente e recebe o seu nome. Entenderam como é? E no caso das crônicas, ela vai pegar as células maduras, as células que já estão na corrente sanguínea. Qual que é a vantagem? A vantagem é que são menos agressivas. As células são bem diferenciadas, então exibem um comportamento menos agressivo, menos infiltrativo, o prognóstico é melhor. Quem são elas? Leucemia eosinofílica crônica, leucemia basofílica crônica. Quem pegou aqui? Eosinófilo. Leucemia basofílica crônica, quem pegou aqui? Basófilo. Policitemia vera, que é aqui quando tem diminuição, né, de todas as células do sangue.
Leucemia neutrofílica crônica, neutrófilo. Trombocitemia essencial, desculpa, acho que saiu um erro aqui, tá? Depois eu vejo o que é, tá? E metaplasia mieloide, e a gente vai ter, então, outro grupo grande de leucemias. E se a gente fosse falar, né, das agudas e da crônica de origem mieloproliferativa, é muita informação. Então, esse curso não é um curso de oncologia avançado. Então, a gente é um curso que a gente fica por aqui, tá? Por causa das subdivisões, que são muitas. E é isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Esse assunto é um pouquinho complicado por conta da variedade de células que existem, né? Mas a gente tem que levar em consideração as mais importantes, as que mais são acometidas, para a gente dar uma atenção maior a elas. Então, até o próximo vídeo e tchau!